Amém. Ainda de pé, abra sua Bíblia aí, no livro de Lucas, capítulo 3. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 7. Sete em diante. Amém? Enquanto você abre aí, queria agradecer já de púlpito. Cadê o casal? Está aí? Acho que não, né? Então vou deixar para outro dia. Eu não estou vendo aí. O Josafá está aí, não, né? Ah, está ali. Cadê tua esposa agora? Está lá embaixo? Tá bom. Depois eu vou falar sobre isso então. Quero que ela esteja aqui. Lucas capítulo 3, verso 7 em diante. Estão comigo? Digam amém. Está aqui? Maravilha, vamos lá. João dizia às multidões que saíam para ser batizadas: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira vindoura? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não comecem a dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer com que destas pedras surjam filhos a Abraão. E também o machado já está posto à raiz das árvores. Portanto, toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Então as multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? Ele respondeu: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João: mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Também soldados lhe perguntaram: e nós, o que devemos fazer? E ele lhes disse: não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, e contentem-se com o salário que vocês recebem. Estando o povo na expectativa e pensando todos em seu íntimo a respeito de João, se por acaso ele não seria o próprio Cristo, João tratou de explicar a todos: eu na verdade batizo vocês com água, mas vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. O verso 18 ainda diz: e assim, com muitas outras exortações, João anunciava o Evangelho ao povo. João anunciava o Evangelho ao povo. É chegado o reino de Deus. Amém? Glória a Jesus. Podemos assentar? Nós já oramos. Quero mergulhar nessa palavra com vocês aqui, inspirado por tudo aquilo que nós recebemos nessa manhã, através da pastora Leile, e também à tarde ali no almoço, na mesa, compartilhando. Nós recebemos muito de Deus ali, algo que eu sei que vai transbordar para além dessa conferência. Mas eu queria começar com um personagem. Eu mandei aí no grupo da mídia aí uma foto, uma imagem. Você pode colocar aqui? Já está aqui? Ótimo, maravilha. Alguém já ouviu falar nesse homem? Diga sim, eu. Vocês estão dizendo não, né? Não, tá certo. Então vamos conhecer hoje William Wilberforce. William Wilberforce.
Este homem aí viveu em Londres, né, de 24 de agosto de 1759, o nascimento, até 29 de julho de 1833, foi um político britânico, filantropo e líder do movimento abolicionista do tráfico negreiro. Deixa eu ler um pouquinho, pode deixar a imagem dele aqui, sobre ele. Nativo do Yorkshire, começou sua carreira política em 1780, como candidato independente, sendo membro do parlamento de 1780 a 1825. Em 1785, passou a professar o anglicanismo evangélico, igreja anglicana, evangélica, na Inglaterra, mudando completamente o seu estilo de vida e se preocupando ao longo de toda a sua vida com a reforma. Em 1787, William Wilberforce conheceu Thomas Clarkson, abolicionista britânico, e um grupo abolicionista ao tráfico negreiro, que incluía outros 3 homens aí, importantes nomes da época, e que juntos persuadiram Wilberforce a entrar também na causa. Assim, Wilberforce logo se destacou, tornando-se líder do grupo britânico abolicionista, liderando uma campanha no parlamento inglês contra o tráfico de escravos, que resultou em 1807 na aprovação do ato contra o comércio de escravos na Inglaterra. No decorrer da sua trajetória política, engajou-se em diversas campanhas, sempre dedicadas ao combate das injustiças ou da crueldade. Assim, por exemplo, a Sociedade pela Prevenção à Crueldade contra os Animais. Olha que interessante. Apesar da importância da conquista da lei que proibia o tráfico de escravos nos navios britânicos, Wilberforce prosseguiu lutando pela completa proibição da escravidão no Império Britânico. Em 1826, por debilidade em sua saúde, renunciou ao parlamento britânico. Em 1833, após 3 dias da aprovação do ato de abolição da escravidão, Wilberforce morreu, tendo seu corpo sido enterrado na abadia de Westminster. O ato de abolição da escravidão sancionou o fim da escravidão, mesmo nas colônias britânicas, né, que foram todos os países colonizados pela Inglaterra. Então, não só na Inglaterra em si, mas em todos esses países, houve a extinção, o fim da escravidão, especialmente na África, né, apesar de algumas exceções ali. Em 2006, teve seu esforço abolicionista registrado no filme Amazing Grace, sendo personagem representado por um ator inglês, tal. Bom, John Wesley escreveu uma carta para Wilberforce, encorajando ele, e existem registros disso. Ok? Esse homem, então, a história dele é uma história importantíssima, não só para o ambiente cristão, para os evangélicos, mas para a humanidade. Esse homem tem um peso, uma importância tão grande, e muitos de nós sequer conhecíamos esse nome. Então hoje nós estamos conhecendo para que isso nos ajude, nos inspire naquilo que o Evangelho pode fazer na nossa vida. Sim, irmãos, eu quero insistir em algo que eu tenho dito eventualmente na igreja, de que pelo poder do Evangelho, a nossa vida pode ter um impacto
em toda a sociedade, um impacto para além das quatro paredes da igreja. E eu oro, e eu clamo, e eu prego nessa intenção de que sua vida tenha uma profunda relevância e impacto além do ministério que você exerce dentro da igreja. Wilberforce foi esse homem. A vida dele mudou quando ele se converteu a Jesus Cristo. Quando ele de fato teve uma experiência com Deus. Então a sua vida foi mudada. E ele passou a ser um homem dedicado a causas que Deus se importa. E ele fez parte de um movimento político. Ele fez parte do parlamento britânico. Foi um político engajado, movido pela sua fé, movido pelo poder do evangelho. Ele fez uma diferença radical na história da Inglaterra e da humanidade, por aquilo que Deus pode fazer, ou por aquilo que Deus pôde fazer na vida desse homem, amém? Mas eu não sei se isso te empolga, eu não sei se isso te anima, eu não sei se isso mexe com você, ou se é só mais um cara, mais uma história, mais uma pregação, eu não sei. Eu queria que você realmente estivesse comigo, entendendo o poder do evangelho na nossa vida. Muito mais do que vir à igreja no domingo, muito mais do que assistir boas pregações. Eu queria que você nessa noite, você entendesse que o poder do evangelho pode te levar a impactar a sociedade, a impactar as pessoas para além das quatro paredes. Não, eu acho que você ainda não entendeu, eu acho que isso ainda não te empolgou, eu acho que isso ainda não mexeu com você, então eu quero te fazer voltar os seus olhos para a palavra de Deus. João Batista, esse pregador tão eloquente, poderoso nas palavras, cheio do Espírito Santo desde o ventre materno, que preparou o caminho para Jesus, foi levantado por Deus para fazer uma obra extraordinária, preparando, abrindo o caminho para o Messias. O avivamento que chegou então em Israel, na ocasião do Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, e que provocou com isso o início da igreja cristã, que mudou a história da humanidade, começou com esse homem, João Batista, pregando muito antes. Este homem, João Batista, foi aquele que foi cheio do Espírito para preparar o caminho, abrir o caminho para Jesus. Esse homem foi um start, um início de um avivamento que varreu não somente a nação de Israel, mas que, começando por João Batista, com as conversões em massa, com arrependimento da nação, com o quebrantamento da nação, com a mudança de vida daquela nação, foi crescendo, e João Batista passa o bastão para Jesus Cristo entrar em cena e fazer aquilo que nós conhecemos nos evangelhos, que nenhum dos profetas anteriores haviam feito. E depois de Jesus, ele passa o bastão para os apóstolos e diz: agora é com vocês. E ele abre espaço para o Espírito Santo vir. Jesus abre espaço e diz: olha, eu preciso ir para o Pai, senão o Espírito Santo não virá. Mas quando ele vier, quando o Espírito Santo vier, vocês vão além,
vocês vão além, vocês vão além, vocês vão entender coisas que não estão entendendo agora, vocês vão lembrar tudo que eu disse, o Espírito Santo vai ser o ajudador de vocês, vai ser aquele que vai pegar vocês no ombro, o paráclito, que vai sustentando vocês, né? Isso é a analogia do nome do Espírito Santo, paráclito, ajudador, né, no original, aquele que pega no ombro e vai carregando e vai ajudando. O Espírito Santo vai ser esse que vai carregar vocês. Esse Espírito que impulsionou os apóstolos, que esteve sobre a igreja, fez com que aquela igreja, cheia do Espírito Santo, revolucionasse aquela comunidade em Israel. Israel nunca mais foi a mesma depois que o Espírito Santo desceu sobre aqueles apóstolos. Nunca mais. Houve uma mudança profunda naquela sociedade ali, pela ação do Espírito Santo, porque aqueles 12 homens entenderam o Evangelho, se entregaram ao poder do Evangelho. Então a comunidade inteira foi impactada, a vida daquela comunidade, né, foi transformada, não era algo mais comum. O que acontecia ali, não só a nível de sinais, de milagres, de conversão de pessoas, mas no nível de relacionamento entre as pessoas, no nível de compartilhamento, foi algo extraordinário que aconteceu ali. Ah, meus irmãos, eu creio que isso pode acontecer de novo. Deus quer fazer isso novamente. Deus quer fazer isso aqui. Deus quer fazer. Isso começou, irmãos, com um homem chamado João Batista, que preparou o caminho do Senhor, porque esse Espírito que desceu sobre a igreja, capacitando ela para continuar a obra que Jesus deixou e fazer coisas maiores do que Jesus fez, esse mesmo Espírito estava sobre João Batista, desceu sobre ele, desde o ventre ele foi cheio do Espírito Santo. Agora escute, irmãos, João Batista, então, ele é o precursor do avivamento. O que aconteceu mudou não só a história de Israel, mas eles saíram cumprindo a palavra de Deus, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Eles foram levando o Evangelho, espalhando o Evangelho de região em região, de nação em nação, de cidade em cidade, espalhando o Evangelho, debaixo de perseguição, debaixo de opressão do Império Romano. Eles não retrocederam, a despeito de toda a perseguição. Irmãos, a Bíblia registra que o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, ele sendo Saulo ainda, respirando ameaças e mortes, pediu cartas nas sinagogas em Jerusalém para que ele fosse para Damasco matar, perseguir, trazer preso os cristãos. Essa era a realidade deles. Estevão morreu apedrejado, e o apóstolo Paulo, antes de ser apóstolo, Saulo, ele viu aquilo, a despeito de toda perseguição, não só em Israel, mas também romana. Os cristãos foram perseguidos, lançados nos coliseus, foram massacrados, mas eles não retrocediam, eles não voltavam atrás. A Bíblia registra em Hebreus casas que foram invadidas, saqueadas, eles apanhavam tudo, e eles não tinham a vida deles como preciosa, eles continuavam avançando, confiando no poder do Evangelho, no poder de Deus, na graça de Deus sobre eles. Perdiam tudo, perdiam os bens, apanhavam, eram levados, tinham que se mudar, irmãos. A Bíblia diz que eles foram espalhados por outras regiões, exceto os apóstolos que se esconderam e ficaram ali em Jerusalém, trabalhando, às vezes escondidos, mas não mais com medo, né? Mas não com medo, apenas estrategicamente, às vezes escondido, mas trabalhando ali, às vezes se expondo e sendo preso de novo. Irmãos, nada parou essa igreja por causa do poder do Espírito Santo. Esse poder estava sobre João Batista,
João Batista então preparou uma igreja que mudou a história. Jesus veio, complementando o trabalho de João Batista, e depois deixou para o Espírito Santo levantar os apóstolos. Amém, queridos? É claro, nada se compara à obra de Jesus, é incomparável, é superior a João Batista, é superior aos apóstolos, claro, é a obra redentora, ninguém está diminuindo isso. Aonde eu quero chegar é que esse homem João Batista, ele foi aquele que provocou um avivamento, preparou o caminho do avivamento. A Bíblia diz que não se pode colocar vinho novo em odre velho. Escute só, não se pode colocar vinho novo em odre velho, e nem um pano novo, num vestido velho. Não dá certo. Não dá certo, não funciona. Então escute só. Deus, Ele pode e Ele quer usar os anciãos, os velhos, os idosos. Ele diz que derramaria do seu espírito sobre toda a carne, tá? Fala que os jovens teriam visões, e pelo poder do Espírito, os anciãos teriam sonhos. Não um sonho da sua própria cabeça, mas sonhos de Deus, sonhos proféticos, sonhos do céu. Ok, queridos? Sonhos que Deus revela, sonhos que Deus traz, sejam sonhos com os olhos fechados, dormindo, ou com os olhos abertos, mas que Deus põe no coração sonhos. Eu quero dizer para os anciãos, para os 60 a mais, que Deus conta com você, Ele quer pôr sonhos no seu coração, ainda na velhice darão frutos, diz o Senhor. Mas eu preciso te dizer uma coisa, tem muitos anciãos que eles já se acostumaram com o formato, eles já se acostumaram com a sua vida do jeito que é, eles se tornaram rígidos, inflexíveis, incapazes de mudar alguma coisa, de se reorganizar, de romper com algumas barreiras. Por quê? Porque a vida vai rolando e nós vamos tendo experiências que vão moldando a nossa vida, a nossa cabeça, e a gente acaba ficando encaixotado. E aí nós não conseguimos mais nos abrir para algo novo que Deus possa fazer. E mais ainda, nós passamos com certa idade a ter dificuldade de mudanças, resistência a mudanças, a movimentações. Nós passamos a gostar do nosso jeito, do nosso estilo, do nosso conforto. Irmãos, isso é tão sério, que depois de uma certa idade, irmãos, a gente senta sempre no mesmo lugar na igreja, no mesmo banco, todo domingo. Eu sei quem veio e quem não veio pelo banco que senta. É incrível. A gente quer aquele lugar de costume, aquele lugarzinho cativo. Tem gente que chega, se chegou, sentou um visitante no lugar, fica até chateado. Está arriscado pedir para o visitante sair do lugar, porque ali é o lugar dele. Dificuldade de mudar, dificuldade de se adaptar a algo novo. Escute isso, mas Jesus veio e falou, não tem como pôr vinho novo em odre velho. Vinho novo é símbolo do Espírito Santo sendo derramado. Ele quer derramar desse Espírito sobre nós, mas uma estrutura enrijecida, velha, que não é mais flexível. O odre velho, ele é rígido, inflexível, e ele não suporta a fermentação do vinho lá dentro e arrebenta. E aí quando ele arrebenta, perde o vinho e perde o odre, tudo se vai.
E eu quero dizer para os anciãos aqui: não seja alguém assim, não pare de sonhar com algo que Deus pode fazer na tua vida, como Ele fez na vida de Zacarias e Isabel, na velhice ainda dando frutos, na velhice sendo visitado pelo Espírito Santo. Na velhice aquele casal engravidou. Eles engravidaram de quem, gente? João Batista, símbolo do novo, símbolo da reforma, símbolo do vinho novo, aleluia. E estava lá os velhinhos celebrando algo novo Deus está fazendo. Eu estou aqui, estou pronto para algo novo. Eu estou pronto para um envio. Eu estou pronto para Deus me tirar da zona de conforto. Eu estou pronto para sentar em outro lugar, se Deus quiser me levar para sentar em outro lugar, para falar com outras pessoas, com crianças, com adolescentes. Eu estou pronto para o que Deus quer fazer, porque Deus ainda conta com os anciãos. Mas você tem que ser flexível, maleável. Para de achar que as coisas têm que ser do teu jeito, da tua maneira, ou como foi no passado. Deus tem uma movimentação para esse tempo, é um tempo novo, e Deus vai fazer coisas novas. Eu creio numa igreja para hoje, não uma igreja de moda, não, mas como diz a Bíblia que o escriba versátil, ele traz na sua bolsa coisas novas e coisas velhas. Por quê? Porque tem coisa velha que tem que continuar, veredas antigas, nunca pode mudar. Mas tem coisa que é nova, irmão, tem coisa que tem que ser nova, tem embalagem que tem que ser nova, tem formato que tem que ser novo, tem movimentação que tem que ser nova, tem estratégia que tem que ser nova. E você, ancião, está incluído isso, para sonhar, mas você tem que arrebentar com essa estrutura, você não pode se ver fora desse movimento, fora do que o Espírito quer fazer. Agora eu vou te dizer uma coisa mais forte ainda, que eu ouvi essa semana. Sabe o que é? É que um homem debatendo com outro falou assim: os anciãos, né, os idosos, eles são mais maduros, aprenderam com a vida. E realmente é um fato, né? Os maduros aprendem com a vida, com os erros e tal. Mas o outro que estava falando interpelou e disse: mas sabe o que acontece também? É que alguns não aprendem nem com a idade, com as coisas que viveram. E esses que não aprendem na vida se tornam anciãos amargos, amargurados, enrijecidos, porque a vida não lhes ensinou, porque eles não permitiram com que as situações da vida ensinassem a eles. Falei, meu Deus, geralmente você encontra alguns anciãos que são assim, rabugentos, inflexíveis, duros ao extremo, sabe, rancorosos, sabe, aquelas pessoas que não conseguem entender a movimentação da nova geração, reclamam de tudo, sabe, porque estão amargurados. Nós não somos perfeitos, irmãos, e a gente, né, vai ficando idoso, a gente acaba ficando meio, tem essa tendência de ficar meio chato com algumas coisas assim, mas a gente não pode ser dominado por esse sentimento de rigidez, de amargura. Nós precisamos entender que Deus está fazendo algo novo nessa geração e você ainda faz parte disso, amém? E você precisa abrir caminho para a próxima geração, você precisa inspirar a nova geração, com a sua dedicação, com a sua alegria, com o seu ânimo, com aquilo que você pode. Você não vai pular igual os jovens aqui, mas você tem que celebrar os jovens que estão aqui, pulando, celebrando ao Senhor, encorajá-los a continuar, a avançar. Nós precisamos encorajar a próxima geração que vem atrás de nós, treinar eles a irem além do que nós, e não sermos aqueles que vão
reclamar da igreja, reclamar dos problemas da igreja, reclamar do pastor ou de quem fez isso, fez aquilo. Nossa casa não pode ser um lugar de murmuração ou reclamação da igreja. Para quê? Para que os nossos filhos vejam que a igreja é um lugar de bênção, é um lugar de coisa boa. Meu Deus! Não deixe com que o inimigo te torne uma pessoa assim amargurada. Aquela pessoa que, sabe, a bola da criança cai na casa dela, ela pega a faca, aí toma, joga a bola para fora rasgada. Pelo amor de Deus, tu não foi criança não. É assim mesmo. Imagine, gente. E tem gente que é nova e já é assim, chata. Mas por quê? Porque a gente vai sendo contaminado. Reclama de tudo. Em nome de Jesus, volte a sonhar, volte a sonhar, volte a sonhar. Volte a sonhar. Volte a sonhar com um grupo de homens idosos cantando, um grupo de senhoras louvando. Como formou o coral das senhoras. Volte a sonhar, cantar, celebrar a Deus, celebrar a vida, celebrar o Espírito Santo e dizer: Espírito Santo, vem, me usa, faz algo na minha vida nesse tempo. O Natan, baterista aqui, filho desse casal, misericórdia, se eu fosse chato, irmão, eu não estaria tocando a bateria aqui, porque o que deu de bolada no portão da minha casa, criança, né? Vocês não ficavam lá não, eu é que ficava. Eles não chutavam na porta de vocês não, eles iam para a porta do meu lado. Parecia uma baliza. Erravam o gol e pá, no meu portão. Eles chutavam no portão do lado, aí errava o gol, pá, bolada no portão, pá, bolada. Era domingo a tarde toda, irmão, bolada no portão. Mas eu nunca rasguei a bola deles. Aleluia. Hoje ele está tocando bateria aqui, graças a Deus, e servindo. Amém, querido? O Espírito Santo está conduzindo para algo aqui, irmão, que eu não... Vou ter que depois continuar a pregação, mas entenda isso. Ele quer derramar vinho novo em odre novo. Deus precisa refazer o odre. Deus precisa mudar o odre. Deus precisa restaurar o odre. Por quê, irmão? Porque não há problema no vinho, no Espírito. Não há problema no Espírito. Fala para o seu irmão, não tem problema no Espírito Santo. Não tem problema no Espírito ser derramado. Deus é o mesmo, Ele está derramando o Espírito. Aleluia. Agora vira para alguém e fala mesmo com ousadia. Fala assim: meu irmão, o problema sou eu. Fala com ousadia mesmo: o problema sou eu, irmão. Oh, aleluia, o problema sou eu. Tu pensou que eu falei com ousadia, tu ia... Falou, Felipe? O problema sou eu, não é você não, sou eu. Problema somos nós. Problema somos nós que não nos entregamos a Deus como William Wilberforce fez. Problema somos nós que paramos de sonhar que Deus pode fazer coisas grandes através de nós. Problema somos nós que somos encaixotados, rígidos. Problema somos nós que não cremos no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Problema somos nós que não cremos no que o Espírito Santo pode fazer. Mas escute, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite. Quantos vão receber aí? Quantos vão receber, igual o pastor Ronaldo, que é o primeiro a
gritar, abrir a mão e dizer: eu quero. Em nome de Jesus, irmãos, recebe aí, levanta, estende a tua mão para receber. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que Ele vai colocar diante de você um espírito de excelência dentro de você. Um espírito de excelência dentro de você, para fazer a diferença onde você está, seja na tua casa, no trabalho, aonde você está inserido. Deus vai colocar em você um espírito de excelência para fazer coisas grandes. Deus vai colocar em você um espírito dele, um espírito de sabedoria e temor do Senhor. Ei, eu vou profetizar em nome de Jesus que Ele vai prosperar a tua vida à medida que você semeia, à medida que você planta na igreja e na vida de outros. Deus vai prosperar você, alargar as fronteiras, e em nome de Jesus, coisas extraordinárias vão acontecer na sua vida financeira. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a tua vida que você vai ver milagres maiores do que você ouve o pastor Roberto contar aqui. Eu viverei milagres grandes na presença de Deus, porque eu creio no mesmo Deus que Ele crê. Eu creio no Deus que vai entrar na tua vida e vai restaurar as coisas, restaurar famílias. Eu creio num Deus que não desiste, que não muda de plano, que não dá as costas. Quando nós nos convertemos a Ele, Ele cumpre aquilo que Ele prometeu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Celebre ao Senhor, se é para Deus, celebre com toda a sua força. Glorifique ao Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Ele muda o nome se for preciso. Não é hora, irmãos, de abaixarmos a cabeça diante de toda a violência, de todo o caos que nós vemos no Rio de Janeiro. E eu tenho dito aqui, esse ano tem sido um ano difícil, tem sido um ano turbulento, tem sido um ano para botar medo, mas em nome de Jesus nós vamos continuar avançando para dentro do problema, para dentro das estruturas do inferno que ainda estão agindo nas comunidades, para que aquelas regiões sejam presas numa mentalidade maligna. E em nome, não é só lá o problema, não. Eu estou falando de um dos problemas grandes, que é uma cosmovisão e uma cultura que tem lacunas que alimentam o tráfico, a violência. E eu creio numa igreja que vai mudar esse sistema. Por quê? Porque o sistema escravagista na Inglaterra e em outras nações, ele já estava consolidado, estabelecido, gerava muito lucro, a corrupção fluía, e aquilo era algo impossível de mudar, de cair. Era apoiado por reis, por leis, mas quando um homem se levantou junto com outros e começou a se posicionar por causa do poder do evangelho, esse sistema caiu. O que é que Deus não pode fazer através de mim e de você? Por que nós precisamos acreditar em pouco quando Deus tem muito, tem tanto para fazer? Por que nós precisamos ter uma mente tão pequena? Deus precisa arrancar de nós a mentalidade de órfão. Deus precisa nos curar desse sentimento de pequenez. Por quê, irmãos? Porque isso não é humildade verdadeira, é uma falsa humildade. A humildade verdadeira, ela diz, como Deus diz: eu sou o que sou. Pela graça de Deus, como Paulo disse, eu sou o que sou. Quem foi o primeiro a falar isso? O próprio Deus disse, vai lá e diz, eu sou o que sou. Eu não sou menos, não sou mais. Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Eu sou filho de Deus, amado por Deus, eleito por Deus, escolhido por Deus. Para esse tempo, eu fui chamado e escolhido. Não foi para o tempo passado, nem para o tempo futuro. Então, nesse tempo de medo, nesse tempo complicado, eu vou para cima em nome de Jesus. Eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou buscar a Deus, eu vou me consagrar. E eu quero me levantar nessa geração, e eu quero te encorajar a fazer isso junto comigo. E eu estou só começando, irmãos. Eu estou só começando.
O que esse homem fez, pelo poder do Espírito Santo, foi produzir algo incomparável. A nação de Israel inteira foi para o Jordão para ser batizada. Vinham pessoas de todos os lugares, multidões, vinham para serem batizados. João Batista não fez um milagre sequer. Ele simplesmente, cheio do Espírito Santo, pregava na ousadia de Deus. Quando alguém está cheio do Espírito, irmãos, algo diferente acontece. Quando você está cheio do Espírito, há um brilho nos teus olhos, o teu trabalho é diferente, as coisas que você faz é diferente, o teu ambiente é diferente, as pessoas vão notar a diferença. Por quê? Porque você não é aquela pessoa rígida, aquela pessoa inflexível, aquele odre velho. Não, você é alguém flexível, alguém maleável, alguém que sabe se comportar, sorrir, abraçar, alguém que está pronto para fluir, alguém que rejeita o que é mal, mas que sabe se movimentar no ambiente com as pessoas. Porque o espírito, o espírito da religiosidade, no mau sentido da palavra, sabe? Dessa religiosidade falsa, hipócrita, essa que tem uma aparência para os outros verem apenas, mas que não vive de dentro para fora uma transformação. Esse tipo de religiosidade, ela é enrijecida como era dos fariseus. Ela não sabia o que era justiça, misericórdia e fé. Ela não conhecia isso, ela só conhecia o rigor da lei. Então eles não sabiam entender a movimentação diferente que o Espírito fez através de João Batista. E sabe o que acontece? Se nós ficamos enrijecidos, se nós somos um odre velho, se os mais velhos, os que estão enrijecidos pelo espírito da religiosidade, não entendem o que Deus faz. Deus pega alguém de fora do sistema. Deus pega um João Batista, que filho de sacerdote não quis se tornar sacerdote como o seu pai Zacarias, mas ele foi para o deserto, ele abriu mão dos privilégios que ele tinha, de poder entrar naquela casta sacerdotal e desfrutar de todo o privilégio que ele teria, e ele vai para o deserto. Deus pega alguém assim, alheio à classe sacerdotal, que não entende muito de certas coisas que a gente já entende, que a gente já conhece, mas se a gente se torna enrijecido, Deus vai pegar alguém, Deus vai pegar um jovem, Deus vai pegar alguém meio esquisito, meio doido, meio estranho, vai levantar essa pessoa e vai começar a fazer aquilo que nós não tivemos coragem e flexibilidade para fazer. Deus vai fazer. Deus achou João Batista e Deus pôde fazer através dele algo inimaginável, algo impensável. Multidões sendo batizadas e João Batista fluindo no poder do Espírito Santo. E Jesus disse para eles, para os fariseus: olha, vocês são igual o provérbio daquelas crianças na praça que diz: olha, a gente toca flauta, vocês não dançam. Canta lamento, vocês não choram. Porque veio João Batista, que não comia, não bebia, era estranho, esquisito, vocês rejeitaram. Veio o Filho do Homem, falando de si próprio, né, que anda entre os pecadores, come, bebe com eles, misturado neles aqui, mas santo, e vocês também rejeitam. Vocês são rígidos, inflexíveis, vocês não ouvem o Espírito de Deus. Vocês acham que tem que ser tudo do jeito que vocês pensam. E esquece que Deus está fora da sua caixa. Deus está fora da sua bolha. Quem está entendendo, querido? Deus quer fazer algo novo nessa geração. Por quê? Porque tem crianças dentro da comunidade que até hoje não foram alcançadas. Tem gente lá que a estrutura religiosa vigente ainda não alcançou. Por que não alcançou? Nós não precisamos de mais igrejas Jardim América no Rio de Janeiro, mas nós precisamos das igrejas que vão ser reformadoras, igrejas reformadas de fato, que vão ser reformadoras, que vão enxergar no sistema não um problema, mas uma oportunidade, pastor Ronaldo, de fazer as coisas que ninguém teve força e coragem de fazer. Quem está entendendo isso, queridos? Eu sonho com isso, e esse sonho não é só para o pastor Ronaldo, não é só para o Projeto Aba, não é só para um ministério, para uma movimentação do ministério da igreja. Escute só. Eu tenho muito para falar, eu não vou poder avançar por causa do horário. Eu vou deixar para depois. Mas eu disse aqui para a juventude que o avivamento, ele envolve algumas fases. E eu falei sobre 3 fases do avivamento.
Primeiro, despertamento espiritual. Segundo, conversão em massa. E terceiro, reforma da sociedade. O avivamento, ele começa com um grande despertamento espiritual. Quem provocou isso? João Batista. Um grande despertamento espiritual na nação. Aleluia. E as pessoas ali até começaram a se converter, ok? Mas o segundo passo, a conversão em massa com curas, milagres, manifestação de dons, amor, caridade. Quem foi que fez isso acontecer? Jesus. Jesus, ele fez isso acontecer de uma forma extraordinária. Multidões e multidões e multidões se convertendo, seguindo a Jesus. Curas, milagres extraordinários. Mas vem a terceira fase, a reforma da sociedade, a mudança do sistema vigente. Aquele sistema dos fariseus e saduceus, ele foi condenado por Deus. Olha isso. Ele foi condenado por Deus. Ele já tinha se corrompido. Ele foi condenado por Deus. E Deus estabeleceu um novo movimento, um novo sistema, totalmente fora da caixa do que eles estavam acostumados. Uma nova movimentação. E os fariseus não conseguiam reconhecer Deus naquilo ali. Eles não conseguiam ver. Por quê? Porque eles pensavam que tinha que ser do jeito deles. Aquele negócio no formato deles. Não, a igreja tem que ser assim, a igreja tem que ser desse jeito. O pastor tem que ser desse jeito, tem que ter essa reunião, tem que ser assim, 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 assado. Ei, em nome de Jesus, se prepare para um tempo novo para nós nesse lugar. Se prepare para uma nova movimentação nesse lugar. Se prepare para algo que Deus está nos inspirando para fazer, que vai te chacoalhar, te sacudir, te tirar da zona de conforto, te incluir na obra dele, no reino dele, para além das quatro paredes, irmãos. E para além dos cultos, e você não vai mais se ver como alguém que apenas vem aqui para assistir um culto, mas para alguém que está mudando a sociedade, alguém que está discipulando as pessoas, transformando a mente delas, servindo a elas e promovendo o reino de Deus, e você faz parte disso. Se prepare para algo fora do normal. Quem quer ver isso acontecer aqui? Amém? Você faz parte disso, Deus está te chamando para isso, para esse tempo. Essa é a terceira fase, é a reforma da sociedade. Nessa fase precisamos do Espírito Santo, porque o cristianismo precisa entrar em todas as áreas da sociedade, trazendo ordem, decência, beleza e prosperidade coletiva. Prosperidade coletiva, não é prosperidade individual. Não apenas algumas pessoas vão prosperar, mas as pessoas que prosperarem, elas vão trazendo outras consigo, elas vão puxando as outras para junto de si, elas vão compartilhando aquilo que elas recebem, sem permitir com que as pessoas fiquem à margem. Elas vão trazendo para dentro, para o fluxo da prosperidade divina, dividindo, ajudando nas necessidades, mas dizendo, ó, vem crendo comigo, porque o que Deus fez na minha vida, vai fazer na sua, e Deus nunca viu um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje você está de repente precisando de alguma coisa, amanhã você vai ser um semeador, um doador. Eu creio no dia que por essas portas vão entrar aqueles que vão dar uma oferta de 100 mil reais nessa igreja. Quantos creem que podem ser os instrumentos de Deus para que isso aconteça? Irmão, você tem que crer que Deus pode fazer na tua vida, irmão. Oh, meu Deus. De repente você olha assim, eu não sei. Quando você fala assim, não, ele está falando para o Dimas, ele está falando para o pastor Ronaldo, não, ele está falando para outro. É porque você ainda não entendeu que Deus, ele fez gerar Jesus no ventre de uma mulher virgem. O que ele não pode fazer, querido, na tua vida? Aleluia. Eu li a história de um homem que pegou um amendoim nos Estados Unidos. O homem era um ex-escravo negro. Ele foi liberto com a abolição.
Ele pegou um amendoim e ele falou para o Deus de toda a criação e todo o poder, e falou: Deus, o Senhor criou o amendoim, o Senhor sabe para que serve esse amendoim, me dá uma ideia, Deus. E Deus não deu para ele uma ideia, não. Esse homem, depois eu vou trazer o nome dele na próxima palavra. Esse homem, ele teve mais de 1000 patentes de produtos de amendoim. Você acha que ele ficou rico? Rico não, ele ficou milionário, irmão. Porque ele perguntou para Deus: Deus, o Senhor criou, para que serve esse amendoim? Eu estou querendo aqueles que vão perguntar: Deus, me dá uma ideia, me dá uma ideia, me dá uma ideia, Senhor, me dá uma ideia. Me dá uma ideia para eu poder mudar essa comunidade, para eu poder inspirar os jovens. Me dá uma ideia para eu prosperar. Senhor, eu não quero pagar só o imposto. O imposto é ruim, né? No país é alto e tal. Mas tudo bem, Deus, eu quero pagar o que tiver que pagar. Dá a César o que é de César. Mas eu quero prosperar, mesmo que tenha que pagar imposto, esperando no dia em que Deus vai mudar o regime tributário nesse país, para a gente poder fazer mais ainda por essa nação, em nome de Jesus. Mas eu estou querendo ver aqueles que vão crer na reforma da sociedade, aqueles que vão crer num avivamento para além das portas da igreja. Amém? Por quê? E aqui eu quero terminar, eu preciso terminar. João Batista começa chamando ao arrependimento. Raça de víboras, ele bate com força, chama ao arrependimento. Ele fala: olha, para de dizer que eu sou filho de Abraão, eu quero ver frutos. Cadê os frutos? O interessante aqui, irmãos, para mim, a revelação de Deus para mim, é que quando ele pregou no poder do Espírito Santo, as pessoas foram convencidas de que elas precisavam mudar. Olha o que aconteceu. As multidões perguntaram a João: o que é que devemos fazer? O que eles perguntaram? O que eles perguntaram? O que é que devemos fazer? Eles estavam constrangidos com a pregação de João Batista e querendo mudar de vida. Eles entenderam: a minha vida tem que mudar. Eu preciso me arrepender e mudar de vida. Eu não posso mais viver assim. Algo novo chegando, algo novo aparecendo. É o reino de Deus, e o reino de Deus vai fazer com que as coisas sejam diferentes. O reino de Deus, irmãos, ele muda. O reino de Deus muda. O evangelho muda. Muda famílias, muda pessoas, muda comunidades, muda sociedades. Abole a escravidão. O reino de Deus muda. Oh, o reino de Deus muda. Nós vamos ver mudanças pelo poder do evangelho, e Deus vai te usar. Mas como, pastor, eu sou tão pequeno? Deus vai te usar nas artes, Deus vai te usar na política, Deus vai te usar na educação, Deus vai te usar na ciência, Deus vai te usar na mídia, Deus vai te usar na celebração, Deus vai te usar na família, na religião. Deus vai te usar para fazer algo novo, para mudar as coisas. O evangelho muda, o reino de Deus muda. Eles entenderam que era um tempo de mudança, e eles perguntaram: o que nós devemos fazer? Aí, ao invés dele ficar no raso e dizer: não, aceita Jesus aí, se batiza e continua a sua vidinha esperando Jesus voltar. Ao invés disso, ele apresenta um caminho de transformação da sociedade. Olha o que ele responde: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Mudança da sociedade. Ele oferece um caminho radical, que me confronta profundamente, que te confronta, porque isso arrebenta com o nosso egoísmo. Egoísmo, avareza é coisa da velha criatura, é idolatria. Deus precisa quebrar nossas estruturas de religiosidade.
Por quê? Porque há pessoas de outras religiões mais caridosas do que nós. Nunca poderia ser assim. Então Deus agora está mexendo comigo e com você, porque nós precisamos ser o exemplo. A igreja é coluna e baluarte da verdade. Então Deus precisa que sejamos altamente generosos, mas não tolos. Ele diz, simples como a pomba, prudente como serpente. Nós sabemos que um assistencialismo tolo, ele limita a pessoa, acostuma ela. E Jesus é exemplo também de tratar isso. As pessoas se aproximaram de Jesus, viram ele multiplicar pães e peixes, e começaram a seguir ele. Por quê? Comeram, ficaram fartos, barriguinha cheia, estavam atrás de Jesus. Vamos comer, hoje vai ter lanche de novo. E o lanche é de graça. Papai Jesus está dando lanche. Vamos comer. Hoje vai ter mais pão com mortadela. Quer dizer, peixe com pão. Vamos atrás. Até uma hora que Jesus ficou indignado e falou: ei, vocês estão me seguindo por causa do pão e do peixe que eu multipliquei. Eu conheço o coração de vocês. Pode se arrepender aí, porque o meu reino não é comida nem bebida. Se vocês não entenderem o reino de Deus, esquece. Eu não vou ficar dando pãozinho e peixinho para vocês todo dia. Eu quero que vocês aprendam a pescar. Quero que vocês aprendam aí na fonte. Quero que vocês mudem de vida, porque mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. Quem entende isso? Então aquele que entende isso, irmãos, ele fala: eu quero dar. Eu não quero ser rico para eu ter apenas. Quantos estão dando? Quantos entendem essa palavra que o Dimas fala e estão dando cada vez mais? Se você não faz agora, irmão, Deus não tem razão para te abençoar. Por quê? Porque senão você se desvia. Porque quem não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Mas aquele que é fiel no muito, o Senhor diz que no pouco, Ele diz que sobre o muito nos colocará. Então a gente precisa ser fiel no pouco, a gente precisa aprender, ganhando pouco, a dizimar, a ofertar, a distribuir. A gente precisa fazer isso. E aí ele diz mais: também alguns publicanos chegaram para ser batizados e perguntaram a João. Quem eram os publicanos? Os publicanos eram funcionários do governo, os funcionários de Roma, né? Eram publicanos, serviço público. E aí diz para eles perguntam: o que a gente faz? A gente quer ser batizado, nós entendemos a mensagem, queremos mudar de vida, queremos o evangelho, queremos algo novo. E aí Jesus diz para eles, João Batista respondeu: não cobrem mais do que o estipulado. Eram os cobradores de impostos. Ei, aprendam a trabalhar sem extorquir os outros, sejam justos, não cobrem mais do que o estipulado, não sejam profissionais levianos. Aí quem aparece? Os soldados. E nós, o que devemos fazer? João Batista não é raso e fala: se batize e continua vivendo essa vidinha aí esperando Jesus voltar. Não, ele diz: vocês soldados, não sejam prepotentes, não façam denúncias falsas, levantar falso testemunho para incriminar outros. Não sejam arrogantes pela sua posição e contentem-se com o salário que vocês recebem, porque se vocês não se contentarem, vocês vão se corromper no trabalho, vocês vão ser corruptos. Por último, não, esse é o último. Então ele fala para várias classes, mas no final diz: e assim, com muitas outras exortações, João anunciava o evangelho ao povo. Então não era só isso, não, muitas outras exortações. João Batista estava pregando a reforma da sociedade, dizendo: a sociedade, ela precisa ver os frutos do evangelho, os frutos do reino de Deus. E quais são os frutos do reino de Deus? É quando a gente passa a trabalhar honestamente, quando a gente não se corrompe, quando a gente no nosso trabalho influencia
As pessoas se contentando com o salário, esperando aquilo que Deus pode fazer, e dividindo, e repartindo, e espalhando o reino, e nesse ambiente Deus põe a sua mão, e a glória de Deus vem, e foi o que aconteceu no tempo de João Batista. Ele preparou a reforma da sociedade, levou as pessoas a se arrependerem. Fique de pé aí, em nome de Jesus. Deus quer nos usar, mas Deus não quer nos usar apenas na igreja. João Batista, ele não fundou um monastério ou um seminário e disse: todo mundo tem que ir para dentro de uma igreja agora ser crente. Ele disse: agora, trabalhem diferente. Soldado, publicano, trabalhe diferente. Façam diferente. Entra na sociedade, seja luz, sirva as pessoas. Aprenda a dividir, a repartir o que você tem recebido. Amém? Seja generoso. O reino de Deus precisa ser visto no nosso meio através de uma igreja generosa. Uma igreja que reparte o seu tempo, os seus bens, os seus dons. Aquele que semeia com os mais necessitados. Quantos estão entendendo isso? Amém? A igreja de Jesus, ela não é assistencialismo puro, mas ela quer levar o reino de Deus, e ela precisa começar servindo aos que mais precisam. Quantos estão abertos para isso em nome de Jesus? Quantos estão abertos para verem Deus fazer na tua vida, você ser um profissional de excelência? Amém? Sem se corromper. Deus quer ver os políticos que não vão se corromper, e Deus tem aqui, nessa igreja, os políticos que não vão se corromper, os fiscais da receita que não vão se corromper, os vendedores que não vão se corromper por uma comissão injusta. Deus tem aqui aqueles que vão se sacrificar para dar testemunho, para que o reino de Deus, o evangelho, os cristãos voltem a ter credibilidade, porque a credibilidade dos crentes hoje em dia está no lixo, está na lama, porque muita gente não acredita mais que os crentes, eles são como antigamente, estão cansados de tomar golpe de gente que se diz crente. Vamos orar? Levante suas mãos, sua voz, em nome de Jesus. Clame ao Senhor agora, para que Ele faça algo novo, vinho novo em odre novo, sem remendo. Ele precisa mudar você, Ele precisa mudar a mim, Ele precisa mudar a tua cabeça, Ele precisa acabar com a tua rigidez, Ele precisa te quebrantar, para uma nova movimentação. Levante suas mãos e ore: Deus, expande minha cabeça e me converte por completo, Senhor. Tira de mim essa visão pequena, essa visão só de dentro de igreja, de quatro paredes, Senhor. Em nome de Jesus, me posiciona. Fala para Deus, fala para Deus, fala para Deus: Senhor, me usa, me usa, me usa, me usa. Em nome de Jesus, erga suas mãos e diga: Senhor, eis-me aqui, eu quero ser aquele que vai, Senhor, Deus, trabalhar de forma honesta, que não vai se corromper, que vai dar testemunho lá fora, e que vai inspirar uma multidão a vir para dentro da igreja, procurando o Deus que posiciona homens e mulheres na sociedade. Ore, 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 igreja, clame ao Senhor, levante sua voz aí. Deus precisa encontrar uma igreja que confia nele. Peça a Deus agora: Senhor amado, em nome de Jesus, não me deixa, Senhor, Deus, acostumar, não deixa eu me acostumar com a sociedade do jeito que ela é. É assim mesmo, não é assim não, há um jeito do céu de fazer as coisas. Põe sonhos, Senhor, põe sonhos em nossos corações. Sonhos de alcançar lugares altos na sociedade, Senhor, de inspirar pessoas, Senhor, não por orgulho ou vaidade, Senhor, mas por um compromisso com o Teu reino, Senhor. Oh Deus, leva-nos ao arrependimento, que aqui tenham homens e mulheres que não se vendam,
em nome de Jesus, homens e mulheres com espírito de excelência que não se corrompem. Não se corrompe por politicagem, não se corrompe por promessas de recompensas passageiras, Senhor, mas homens e mulheres posicionados como William Wilberforce foi, um homem posicionado pela verdade. Deus, que o Teu Evangelho, Senhor, mexa com a nossa estrutura, que o Teu Evangelho, Senhor, poderoso, que o poder do Espírito repouse sobre nós e arranque de nós, ó Deus, o egoísmo, Senhor, arranque de nós. Arranca de nós a avareza, Senhor. Arranca de nós, Senhor, toda a dureza de coração. Ensina-nos a sermos, Senhor, aqueles que vão, Pai, inspirar essa sociedade, Senhor, para mostrar que o que a sociedade precisa, a igreja experimenta pelo poder do Evangelho. Deus, não é uma política que vai fazer, não é, Senhor, uma ideologia política que vai fazer, Senhor. Não é, Senhor, Deus, o comunismo que vai fazer. Não é, Senhor, Deus, algo, Senhor, externo, mas é o poder do Evangelho. É o poder do Espírito Santo que vai mostrar que é possível uma sociedade diferente. Em nome de Jesus. Aleluia. Quantos creem e querem experimentar isso na sua vida? Diga ao Senhor: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero, aleluia, viver algo novo, para a glória do Teu nome. Amém, 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 aleluia. Aplaude e celebra o nome de Jesus.